minutos com ele, Marcelo Amigo. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 29 de maio, é o 149º dia do ano e faltam 216 dias pro ano acabar. Vamos de 3 fatos históricos relevantes do dia 29 de maio. Em 1913 estreou A Sagração da Primavera, um balé de Igor Stravinsky que fez história. Também no dia 29 de maio foi a divulgação do Manifesto Comunista de Luiz Carlos Prestes, em 1930. Também no dia 29 de maio, mas do ano de 1979, foi aberto o 31º Congresso da UNE, o primeiro congresso na legalidade após um longo período de repressão durante a ditadura militar. Vamos de 3 nascimentos relevantes do dia 29 de maio. Em 1265 nasceu Dante Alighieri, poeta italiano, autor da Divina Comédia, uma das obras mais fantásticas da história da humanidade e considerado o pai da língua italiana. Também nasceu JFK, John Kennedy, o 35º presidente dos States, assassinado no Texas. E também é aniversário da rainha do bumbum, né? A Gretchen, nasceu em 1959, mais velha que a minha mãe, ela, né? Cantora, dançarina e mais um monte de coisa. Vamos de datas comemoradas hoje, no dia 29 de maio. Hoje é Dia Nacional do Geógrafo, parabéns a todos e todas as geógrafas e os geógrafos do Brasil, profissão importantíssima. Dia do Estatístico também, me amarro no trabalho de vocês, parabéns. E Dia do Reencontro, uma data que eu não sei para que existe, quem surgiu, para que serve, mas tá aí, né? Sou eu! Gente, deixa eu dar boa noite já pra quem já tá acompanhando a gente aqui. Cadê o nomezinho da galera? Vamos lá, o Ireno Martins, User e não sei o que. BR Soares voltou, Alexandre de Moraes voltou aqui também. A gadaiada chegou cedo hoje, hein? Pose, já vamos ver se vocês encaram de novo, tá, gadaiada? Vamos lá, gente. Programa de hoje. Traidor da pátria. Flávio Bolsonaro, um lambe-botas, um vagabundo, um traidor, alguém que em qualquer país sério, nesse momento, estaria sem poder andar na rua. E esse tiro vai sair pela culatra. Podem anotar aí. Se eles acham que vai ficar fácil desse jeito, não vai, tá? Só pra cadê? Não tá aparecendo esse trambolho aqui também, né? Então deixa eu tirar logo isso aqui. Enfim, vamos lá. O que está acontecendo para quem estava em Nárnia? Primeiro, vamos mais uma mentira, né, gente? Eu acho que esse é o 3º ou 4º. Sim, Crispim, esses bolsolixos são nojentos. Eu acho que esse deve ser o 3º ou 4º programa em que a gente fala aqui das mentiras bolsonaristas, né? Do quanto eles são mentirosos. O Flávio Bolsonaro falou que foi aos Estados Unidos para pedir ao Trump que classificasse as duas facções criminosas, o Comando Vermelho e o PCC, como entidades terroristas. Mentira dele. O que já se sabe nesse momento? O psicopata do Marco Rubio já tinha tomado essa decisão, porque é uma decisão que compete ao DEA, ao departamento que o Marco Rubio dirige. Óbvio, ele precisa... Alexandre de Moraes, vai pro inferno. Eu vou te banir daqui. Cadê? Pronto, tá denunciado já. Discurso de ódio, tá aqui. Pronto, tá denunciado. Boa noite, Zé da Manga, lá do Distrito Federal. Enfim, até me perdi. Gente, vocês me tiram do sério, né? Puta que pariu. Bolsonaro é uma racinha nojenta. Boa noite, Pascoal. Enfim, ele inventou, era uma decisão que já estava tomada pelo departamento do Rubio, ele já tinha decidido que ia classificar o Comando Vermelho e o PCC como entidades terroristas, e o que ele falou? Ele avisou o Flávio Bolsonaro
Falou, olha, vai sair a decisão. Vem pra cá que eu consigo fazer tu tirar uma foto com o Trump e aí tu pega os créditos dizendo que foi tu que conseguiu. Mas não foi. O Flávio Bolsonaro não foi artífice dessa traição. Ele foi mero fantoche. Até para ser vagabundo, falta dignidade para esse Flávio Bolsonaro. Pois bem, ele foi para lá, fez aquela foto ridícula, né, onde ele tá ali parecendo um papagaio de pirata do lado do Trump e serviu aos propósitos. É importante ter isso claro, hein? Não existe, não foi uma articulação do Flávio Bolsonaro. Ele é uma ferramenta, e uma ferramenta escrota nisso. Cadê? Roberto lá de Diadema, um abraço para Diadema. Cadê? Júnior, PCC e CV são de São Paulo e Rio, estados há mais de 30 anos governados pela direita, exatamente. Enfim, ele foi um papagaio de pirata nisso. E aí ele está legitimando o discurso do Marco Rubio e dos Estados Unidos, dizendo que há atividade terrorista no Brasil. Primeiro, a gente teve recentemente... há uma coisa que a gente tem que deixar claro. E eles estão com essas mentiras agora. Esse Alexandre de Moraes, esse Panta aqui também, essa galerinha bolsominion, eles estão com essa conversinha agora. Ah, porque a esquerda está defendendo traficante. Ninguém está defendendo traficante. Não existe isso. Vamos lá. Há uma diferença essencial entre um criminoso e um terrorista. E qual é? O criminoso quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro fácil. Quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Quer ganhar dinheiro extorquindo, roubando, matando. Ele é um criminoso. Um terrorista, ele quer mudar o Estado. Ele quer assumir o poder e alterar os poderes da República. É completamente diferente. Vamos lá. Um cara do PCC que está numa favela tocando terror, matando. Ele tem que ser preso, tem que passar muitos anos na cadeia, tem que apodrecer lá. Mas esse cara do PCC e do Comando Vermelho, que está dentro de uma favela aterrorizando, e também os que estão em gabinetes na Faria Lima, eles são um problema nosso, do Brasil. E a gente tem lei para isso, e a gente precisa buscar as ferramentas e resolver. E o governo Lula tem tentado resolver. Quem barrou o Plano Nacional de Segurança foi a turma bolsonarista, que não quis que se garantisse que o crime de milícia fosse investigado pelo governo federal. Eles barraram isso, mas isso eles não falam, né? Porque eles sabem que no governo federal eles não defenderiam feia a tua vida, Alexandre. Eles não conseguiriam controlar as polícias e já não tinham mais o poder para fazer o que o Bolsonaro disse que ia fazer, de trocar delegado para não esperar alguém fuder ou ele ou alguém da família dele, né? Pois é. Então por isso que eles foram contra. E aí essa é a diferença essencial, a motivação. Agora vamos parar para pensar. A motivação do terrorista não é ganhar dinheiro. Ele quer mudar a ordem jurídica, ele quer mudar o poder, ele quer mudar a estrutura da sociedade. E a gente teve sim no Brasil, a gente tem até hoje um grupo terrorista que praticou atos de terrorismo e que tem gente presa hoje por conta desses atos terroristas. Quem é esse grupo? São os bolsonaristas. Vamos voltar para o final de 2022. Aquele quebra-quebra que teve em Brasília durante a posse, na verdade não, começou quando eles estavam no poder e eles tentaram dar um golpe em 2021, não conseguiram, tentaram de novo em 2022, não conseguiram fraudar as eleições, tanto que eles usaram até polícia para impedir as pessoas de votar, pois é, e aí perderam as eleições. E aí nessa perda de eleição, o que eles fizeram? Foram acampar na porta de quartel pedindo golpe de Estado. E ficaram lá organizados. Ali tinha comida farta, ali tinha água farta, ali tinha gerador de energia para carregarem os celulares à vontade, ali tinha organização e estrutura de acampamento montada profissionalmente para pedir um golpe de Estado. Ok, no dia da diplomação do Lula, no dia 12 de dezembro de 2022,
fizeram aquele quebra-quebra em Brasília. Tocaram fogo em ônibus, invadiram instalações da Polícia Federal. Ok, passou batido. Fizeram esse quebra-quebra, impondo terror aos moradores de Brasília e voltaram para se esconder no acampamento na porta do quartel. Ok. E aí passou-se o tempo. Houve a posse do Lula, eles continuaram lá rezando para pneu, pedindo golpe de Estado, e veio o 8 de janeiro. O 8 de janeiro... Não, antes disso, perdão. Antes do 8 de janeiro, houve uma tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Gente, tem algo mais terrorista do que explodir uma bomba num aeroporto? Eles tinham planejado também derrubar torres de energia elétrica. Ou seja, eles queriam minar as comunicações do Estado brasileiro. Eles queriam provocar um cenário de caos para que eles pudessem mudar a ordem política vigente. Não conseguiram. A democracia brasileira resistiu. Esse foi 24 de dezembro, né, Antônio Moraes? Verdade. Obrigado pela informação. Eles, os bolsonaristas, praticaram atos terroristas e só não conseguiram explodir uma bomba no aeroporto de Brasília porque, além de criminosos, eles são burros. E ele não conseguiu, o detonador falhou. Se tivesse dado certo, sabe Deus o que a gente teria vivido, né? O que teria passado. Cadê? Se em 2022 não conseguiram ganhar com toda aquela ação de terrorismo, agora é impossível. Exatamente, João, mas temos que ir para cima mesmo, não dá para dormir. Enquanto eles estavam tentando dar o golpe de... E aí eu quero que vocês comentem aqui como é que foi na cidade de vocês o 8 de janeiro. Por quê? Porque aqui na minha cidade, em Manaus, enquanto o pau estava cantando lá em Brasília, onde eles estavam forçando um cenário de anomia social, para que o governo federal decretasse uma GLO, chamasse os militares e os militares anulassem a eleição, enquanto eles estavam lá criando esse cenário, aqui em Manaus um grupo de bolsonaristas foi para a entrada da refinaria de Manaus. Joana Jesus, mentira é a tua vida, tá? Quem mente é o Flávio Bolsonaro, quem mente é o Bananinha, quem mente é o Bolsonaro, é essa turma aí, tá? Tu no máximo é uma idiota útil. Obrigado, Josemir. Comenta a cidade de vocês aqui, gente, para eu saber de onde vocês estão acompanhando. Pois é, enquanto os bolsonaristas estavam lá tentando tomar o poder em Brasília, aqui eles estavam se organizando, eles chegaram a ir para frente. Para quem não conhece Manaus, a refinaria de Manaus ela fica num ramal, que é uma pequena comunidade, um pequeno acesso, uma via de pequeno acesso, e só tem uma rua que dá acesso. Eles foram lá para frente da refinaria para fechar o acesso à refinaria de Manaus, para deixar a cidade de Manaus sem combustível. A gente já estava se programando aqui, eu e uns amigos, a gente estava conversando no WhatsApp, quando a gente viu, ia ter resistência. A gente ia para lá tirar eles de lá na base da porrada mesmo. Felizmente a polícia militar agiu antes, chegou lá e tirou todo mundo. Ponto. Mas isso é uma ação terrorista. Você tentar impedir que um país tenha comunicação, você tentar impedir que um país tenha abastecimento. Quem praticou terrorismo no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, foi o bolsonarismo. Só. Comando Vermelho é um câncer na sociedade? É um câncer gigantesco. Tem que ser combatido, espero que todos eles sejam presos e que na cadeia eles sejam isolados para não continuar comandando o crime de dentro da cadeia. E se algum deles for enfrentar o Estado com força, com tiro, tem que tomar tiro. E eu prefiro um combatente do CV ou do PCC morto do que um policial. Agora, é só assim que combate o crime organizado? Não é. O governo Lula, a Polícia Federal, deu exemplos. Em 3 operações, conseguiram imobilizar quase 10 bilhões de reais do PCC. Ou seja, trabalhando com inteligência, trabalhando sem dar um tiro, trabalhando sem precisar ir para uma favela matar pobre. É isso. Cadê? Deixa eu ler os comentários aqui, que senão eu tô perdendo a cidade de vocês, gente. Perdão, cadê? Jaboatão dos Guararapes, lá de Pernambuco.
Quem mais? Bolsonarista em Belém do Pará, Francisco Santos. Aqui em Belém, na principal avenida da cidade, o gado passou dias mugindo na frente do cartel. Pois é. Então é o seguinte, existe terrorismo, existe um grupo terrorista no Brasil? Existe. É o bolsonarismo. E esse Flávio Bolsonaro, esse Eduardo Bolsonaro, eles são os maiores, a família Bolsonaro, eles são os maiores traidores que esse país já viu na sua história. O Brasil está sofrendo nesse momento o seu terceiro ataque consecutivo estrangeiro, vindo dos Estados Unidos. O primeiro foram as taxas, e o Trump colocou textualmente que um dos motivos das taxas, valeu Raimundo Lima, obrigado, que Boa Noite Feira de Santana, na Bahia, um abraço, ele colocou que um dos motivos era exatamente o julgamento do Bolsonaro. E por isso eles meteram taxas no Brasil. As taxas caíram. E caíram por quê? Porque o poder econômico dos Estados Unidos viu que era uma estupidez se meter nessa briga e interferir no Brasil. Foi só por isso. Depois houve um segundo ataque, também patrocinado por esses traidores nojentos que são os bolsonaristas, que foi colocar o ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Ok, colocaram na Lei Magnitsky, gerou muito problema para o ministro Alexandre de Moraes, mas depois de um tempo caiu. Tiraram o ministro Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. E por que tiraram ele? De novo, porque o poder financeiro dos Estados Unidos se defrontou com uma encruzilhada. Falou, peraí, o cara lá tá na Magnitsky, ele vai continuar usando o sistema financeiro. Em algum momento o meu banco vai ser sancionado, eu vou ter problema. Então eles foram para cima para tirar a sanção do ministro Alexandre de Moraes. Esse foi o segundo ataque. E agora a gente tem esse terceiro ataque. Tem uns amigos meus que ficam me enchendo o saco no WhatsApp, mandando mensagem, e eu costumo dizer, eu tô numa vibe agora, tipo assim, com bolsonarista não tem conversa. Quem continua acreditando no Bolsonaro depois de 2002, não adianta. Pode aparecer um vídeo do Bolsonaro de coturno dando uma bicuda na boca de uma idosa na noite de Natal e eles vão continuar apoiando o Bolsonaro. Assim como apareceu um áudio agora do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro de um ladrão que roubou a aposentadoria de idosos do Rio de Janeiro, que roubou a aposentadoria de idosos do Amapá, que roubou aposentadorias de idosos do Brasil inteiro. E o Flávio Bolsonaro estava lá pedindo o dinheiro dele. Aí o cara foi preso. Depois o cara saiu da cadeia com uma tornozeleira. O Flávio foi lá visitar ele para quê? Para pedir mais dinheiro. E quem está falando isso não sou eu. Quem falou foi o presidente do partido do Flávio Bolsonaro. Tá lá a entrevista do Valdemar Neto no YouTube para quem quiser ver. Então, essa galera... Tá baixo o áudio? Não, tá bom aí. Tem que aumentar teu volume aí, Ney. Cadê? Quem foi? Júnior Medeiros, aumenta teu volume aí, mano. Que o... Gente, comenta que o áudio tá baixo para todo mundo. Ou só para... Tá baixo para todo mundo ou só para mim? Pera aí. Melhorou agora, galera? Tá melhor agora? Eita. Cadê? Me dê um sinal aí. Oi, tá melhor agora? Testando o microfone aqui. Juarez Neve. Olha, para Inês tá bom. O Crispim tá dizendo que tá ótimo. Então, valeu, galera. Obrigado. Voltou ao normal agora, tá? Voltando, abaixar o áudio agora tá alto. Abaixou de repente, eu acho que era mau contato na mesa, né? Bom, enfim, agora sim, voltou. Valeu, galera. Brigadão. Então, seguinte, agora a gente está nesse terceiro ataque. Primeiro, uns conhecidos meus bolsonaristas mandaram uma mensagem. Ah, olha aí, vão fazer o que fizeram na Venezuela. O que fizeram na Venezuela, gente? Foram lá e sequestraram o presidente da Venezuela. Eu gosto do Maduro? Não, eu não gosto do Maduro. Mas é um problema que os venezuelanos tinham que resolver. Presidente de país nenhum tem o direito de entrar em outro país e sequestrar sua autoridade e mudar o governo. Mas ok, beleza. Ele foi lá, tirou o Maduro de lá. O que mudou na Venezuela? Nada. Não mudou porra nenhuma. Só saiu o Maduro da presidência. A vice dele assumiu. Os ministros continuaram. O alto comando das Forças Armadas venezuelanas continuou.
Ou seja, não mudou nada. Os Estados Unidos simplesmente sequestraram o presidente e mandaram um recado. Se vocês não fizerem o que a gente quer, nós vamos sequestrar o outro e ninguém vai ter paz aí. E eles conseguiram subjugar a Venezuela. Hoje o petróleo venezuelano pertence aos Estados Unidos porque foi roubado. O Trump fala isso abertamente, que ele não tem problema. Ele fala até em usar o dinheiro do petróleo venezuelano para pagar os custos da guerra que ele está fazendo no Oriente Médio e está sendo humilhado lá, está apanhando muito. Então não melhorou nada lá, pelo contrário. Do outro lado, a gente vê o seguinte, procurem aí depois, quem tiver curiosidade, gente, mandem estrelas, mandem coraçãozinhos aqui para o TikTok espalhar para mais gente e compartilhem a live, tá? Compartilhem para a gente ter muito mais gente acompanhando. Nós estamos com 6.600 coraçõezinhos. Vamos aumentar isso, vamos ver se a gente bate uns 10 mil corações. Beleza? Até o final do programa. E compartilhem também a live, tá? Por favor. Então é o seguinte, a gente teve em El Salvador, não, meu Deus, como é aquele país? Em Honduras, um ex-presidente de Honduras que estava escondido nos Estados Unidos. Olha, 7.800, a gente vai bater 10 mil de coração. 8 mil agora, meu Deus, eu tô ficando até emocionado. Então, ele estava nos Estados Unidos, respondendo por tráfico de drogas, preso nos Estados Unidos, e daí o Trump deu indulto para ele. O Trump simplesmente perdoou os crimes dele, porque ele é um cara alinhado ao trumpismo. Ou seja, não tinha nada a ver com crime organizado. Foi simplesmente uma ameaça. O que os Estados Unidos fizeram foi colocar uma arma na cabeça da Venezuela e falar: eu quero o petróleo de vocês, senão vai todo mundo morrer. É isso, e é isso que eles estão querendo fazer com o Brasil agora. Só que aqui a coisa é muito... Olha aqui, exatamente, IP, Bolsonaro ficou 4 anos no poder e nunca chamou PCC e Comando Vermelho de terroristas. O que mudou agora? Será? Olha, bateu uma meta, gente, 10 mil coraçõezinhos. Obrigado, galera. Compartilha a live aí, manda mais pra gente poder entregar pra mais gente, tá? Então, é isso. Eles são os maiores traidores da pátria, da história do Brasil, e eu não tenho dúvida, vai ter resposta para eles nas urnas. É triste, mas é isso. Espero que a gente consiga se livrar dessa galera. Deixa eu mandar um oi pra galera. Gente, comenta aqui agora a cidade de vocês, que agora já dá para eu ler os comentários aqui, tá? Pois que deu para eu ler o nome das cidades. Vamos lá, quais são? Eu vi que tem gente aqui do Rio de Janeiro, né? Tem gente do Ceará. Valéria Souza de Ilhéus, na Bahia. Cadê? Maria Edileuza, do Rio de Janeiro. Obrigado, Maria Edileuza. Lucivaldo Barbosa, de São Francisco, no Pará, aqui do meu lado. Cadê? Samba Barzinho, no interior do estado de São Paulo. Cristal de Florianópolis, IP de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro. São João do Piauí, Paraná. Dorival, buenas tardes, meu querido amigo. De que cidade estás hablando, Dorival? Habla comigo. Habla com nós outros. Cadê? E é isso. Francisco vai pra Argentina. Gente, a Argentina é linda. Cara, tem um caos. Deixa eu contar pra vocês aqui. Olha, batemos 12 mil. Gente, obrigado. Feliz da vida. 12 mil coraçõezinhos aqui. Vocês são fantásticos. Será que a gente consegue bater 15 mil? Será? Deixa eu contar um caos aqui para vocês da Argentina. No dia da posse do marginal do Bolsonaro, eu não queria estar no Brasil, cara. Dia 1º de janeiro de 2019, eu meti o pé. No dia 31, peguei um avião e me taquei para a Argentina. Fui para lá, efetivamente. E aí eu tava numa estação de trem no interior, e aí começou a cair um toró. Olha, sí, hermanos, eres de Córdoba, que rico, me encanta Córdoba, sea muy bem-vindo acá, Dorivas. Que rico que estejas acá. Então eu tava numa estação no interior, e aí caiu um toró lá, e os argentinos rindo, brincando, olha, Granja Ceará, boa noite. E os argentinos dizendo, olha aí, esse toró aí é por causa são as lágrimas dos brasileiros, por causa do Bolsonaro. Eu calado estava, calado fiquei, não falei nada. Acabou que teve a posse do Milei também, né? A gente conseguiu se livrar e veio o Milei. Mas eu não desejo mal para os argentinos, não. Desejo que eles consigam se livrar dele, tá? Que eles consigam sobreviver a isso, tá? Gente, vamos fazer um giro de notícias pelo Brasil aqui, saber o que tá rolando pelo Brasil, qual é a pauta, qual é o assunto. Vamos lá, chama a vinheta!
Manchete do portal da web radioapp.com. Lula sanciona a lei que cria a Universidade Federal Indígena. Uninde, primeira do tipo no país, terá sede em Brasília e campi em regiões com populações originárias, oferecendo cursos de formação de professores de gestão territorial. Que coisa linda, parabéns ao presidente Lula. Manchete da Carta Capital. Quem age contra a soberania é indigno de ser presidente, diz ex-chanceler sobre Flávio Bolsonaro. Aloysio Nunes afirmou que pré-candidato trabalhou para a classificação de facções como terroristas pelos Estados Unidos e que preconizar a aplicação de lei estrangeira no Brasil é atentar contra interesses nacionais. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Quem é o Aloysio Nunes? Ele foi chanceler na gestão do Fernando Henrique, tá? Então não é um cara de esquerda, mas é um cara patriota que defende a soberania do Brasil. É isso aí. Manchete do Brasil de Fato. Declarar PCC e CV como terroristas é a primeira interferência de Trump nas eleições brasileiras, avalia Maringoni. Professor de Relações Internacionais afirma que medida vai dar impulso à candidatura de Flávio Bolsonaro, abalada por revelações sobre o Banco Master. Pois é, eles queriam criar a cortina de fumaça, Pedreiro, e eu quero, mas até agora eles não responderam. O que fizeram com os 146 milhões que receberam do Vorcaro? Cadê a porra do contrato que eles disseram que tinha, por isso é que não podiam divulgar? Quem é que está bancando a vida nababesca do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos sem trabalhar? O cara não trabalha, mora numa mansão de 6 milhões de reais e diz que não tem nada, né? Vamos descobrir. Manchete do Brasil 247. A soberania do Brasil é inegociável, diz o governo Lula em nota após a ação de Trump. Planalto acusou integrantes da família Bolsonaro de incentivarem interferência externa e classificou como falsos patriotas aqueles que pedem autoridades estrangeiras ingerências em assuntos internos. É tudo bandido mesmo, tá certíssima a nota. Acho até, Jobson, que o presidente Lula tinha que convocar cadeia de rádio e televisão para falar disso, porque nós estamos sobre ataque. Olha, 18 mil, Heleno, valeu, obrigado. Vamos bater 20 mil, galera? Batemos 18 mil, coraçãozinho. Bora ver se a gente bate 20 mil agora. Valeu? Brigadão. Então, vamos lá. Manchete do ICL Notícias. Designação de terrorismo dá a Trump arsenal contra brasileiros. Lei de 2025 permite desde sanções financeiras até processos criminais contra quem oferecer apoio material aos grupos, com conceitos vagos que podem atingir empresas e cidadãos. Gente, eu tenho uma teoria sobre isso. Como eu falei, o primeiro ataque que a gente recebeu dos Estados Unidos foram as tarifas. E as tarifas foram derrubadas. Cadê? Eu vou pro interior, aquela rádio Maranata, quando chega a hora do Brasil, para o seu presidente, ela. Dedo na tela, Heleno Alves, valeu. Então, o primeiro ataque dos Estados Unidos ao Brasil foram as taxas. O poder econômico estadunidense derrubou as taxas. Eles confrontaram o Trump e falaram, meu irmão, sossega, não dá. O segundo ataque foi colocar o ministro Alexandre de Moraes na lei Magnitsky. Quem derrubou isso foi o poder econômico estadunidense. De novo. E agora a gente tem esse terceiro ataque, que é essa classificação de CV e PC como organizações terroristas. Anotem o que eu estou dizendo. Hoje é dia 29 de maio. Essa classificação ela vai cair por conta do poder estadunidense, do poder econômico dos Estados Unidos. Podem ter certeza disso aí. Cadê? Deixa eu mandar mais um abraço pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Heleno Alves, Edilson Santana, Alice Pereira, Inês, Lucivaldo Barbosa, JH, Crispim, Joana Jesus, Francisca Silva, Mandacaru, Joaquim, Maria Alfera, Elinaldo, Antônio e mais um monte de gente. Coloca a cidade de vocês aqui, galera, que nós passamos 22 mil coraçõezinhos. Que coisa linda, hein? Bota a cidade aqui que eu quero mandar um abraço pra cidade de vocês. E compartilha a live, gente, pra gente chegar em mais gente. Bota lá, clica todo mundo, compartilha aí pra bombar o negócio, tá? E bota a cidade de vocês aqui pra mandar um abraço pra cidade de vocês. Vamos lá, o Mandacaru da Chapada Diamantina, ô coisa linda na Bahia. Inês de Uruçanga, o user daqui de Manaus, que legal. Crispim lá de Santarém. Cadê? Lucivaldo de São Francisco do Pará. Valdeci de Bauru, em São Paulo.
Cadê? Essa raça miserável do Bolsonaro não tem projeto, só sabem fazer traição à pátria. Exatamente, Geraldo Simas de Salvador, Gilmar de Petrolina, Francisca de Jaboatão dos Guararapes, LP de Alagoas, Canoinhas, Santa Catarina, São Bernardo do Campo, Rio Claro. E deixa eu mandar um alô para Cachoeira dos Índios, na Paraíba. Valeu, amigo, brigadão. Vamos seguindo a pauta aqui. Gente, essa pessoa nefasta de hoje, esse tá na boca do urubu, tá? E esse logo vai ter operação, vai ter Polícia Federal, porque já se descobriu que é bandidinho. Vamos lá pra pessoa nefasta de hoje. Chama a vinheta. Cuidado aí! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Mário Frias. Mário Frias iniciou sua carreira política como secretário especial da Cultura no governo do Bolsonaro em junho de 2020, substituindo a não menos escrota Regina Duarte. A trajetória de Mário Frias é marcada por graves escândalos judiciais e financeiros, hein? Em 2025 se tornou réu por crime eleitoral ao divulgar fake news contra Lula nas eleições de 2022, publicando que a sigla CPX significaria cupincha, quando na verdade todo mundo sabe que é complexo, do alemão, né? Ele pode perder o mandato e ficar inelegível por 8 anos, mas ele vai ser preso. Além disso, é pivô de um escândalo bilionário envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela PF, que prometeu 134 milhões de reais para o filme do Pangaré e já entregou 61 milhões, né? Fora isso, ainda tem um outro BO que tá rolando aí, da assessora dele, a Karina não sei o que recebeu um monte de dinheiro e vive numa área carente de São Paulo. Vamos ver o que vai acontecer. Mário Frias é uma pessoa nefasta. Deixa eu mandar mais um aqui para quem compartilhou a live. Jô Barcelo, quem mais? São José Alves, mora em Pacajus, no Ceará. Um abraço para Pacajus, no Ceará. Valderi Ribeiro, lá de Limoeiro, no Ceará, próximo ao sul de Castanhão, maior do Nordeste, um abraço. Cadê quem mais aqui? O outro de Salvador, da Bahia. Meu Deus, pobre de direita é uma desgraça, né? Mas tudo bem, né? A sorte de vocês é que ser burro não paga imposto, né? E não dói. Mas tudo bem. Vamos seguindo o programa aqui, o que é que tem na pauta aqui? Vamos fazer um giro de notícias pelo mundo, saber o que é que o planeta tá falando, quais são os assuntos, quais são as notícias pelo planeta. Bora lá, chama a vinheta. Notícias do mundo. Manchete do Diário de Notícias de Portugal. Não somos republiqueta, reage Lula após Trump classificar PCC como grupo terrorista. O presidente brasileiro criticou a decisão que pode permitir intervenção militar dos Estados Unidos e acusou o traidor Flávio Bolsonaro de trair a pátria. O mundo tá falando disso, hein? Podem ficar tranquilos que os traidores terão o destino que merecem. Manchete da Rádio Progresso Cubana. Morales Orreda denuncia o EA denuncia Estados Unidos por inclusão de Cuba como patrocinadora do terrorismo. Vice-primeiro-ministro cubano repudiou a permanência da ilha na lista estadunidense, classificando a medida como arbitrária e politicamente motivada. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. Javier Milei poderia voltar a viajar aos Estados Unidos para participar das festividades dos 250 anos do Dia da Independência. Gente, essa direita, presidente argentino avalia estar em 4 de julho com Donald Trump, podendo incluir visita à Fragata Liberdade e a Conferência de Milionários. Olha como essa gente é vira-lata. O cara tá querendo ir comemorar a independência dos Estados Unidos. É desse naipe, mano. É essa turma aí que quer mudar o mundo, né? Manchete da agência Xinhua, portal chinês que produz notícias para o mundo. Como os ataques militares dos Estados Unidos impactarão as negociações de paz com o Irã? Analistas apontam que ofensivas durante cessar-fogo aumentam desconfiança iraniana e podem inviabilizar acordos sobre programa nuclear. O fato é que os Estados Unidos estão vivendo no Irã um novo Vietnã, né? Estão apanhando de novo lá.
E deixa eu mandar mais um oi aqui pra galera que tá acompanhando. Gente, comenta. Quem vota Lula, deixa um coraçãozinho. Tá 27 mil. Gente, será que a gente chega em 30 mil corações? Chega, eu já tô até ansioso aqui. Deixa a cidade de vocês aqui pra eu mandar um abraço de novo, quem ainda não deixou, tá? Bota, cadê? Mandacaru 13 neles. Inês deixou um coraçãozinho. Que coisa linda. Dernival, são escrotos esses bolsonaristas. São muito mesmo, Dernival. Enfim. Vamos seguindo a pauta aqui agora, deixa eu puxar a sardinha pro meu lado, deixa eu fazer o giro de notícias do Amazonas aqui, saber o que estão falando aqui na minha terra, qual é a pauta. Chama a vinheta. Notícias do Amazonas. Manchete do portal Real Time 1. BR-319 volta ao centro da política após promessa de Lula no Amazonas. A pauta da infraestrutura voltou a movimentar o cenário político local após as declarações de Lula sobre a pavimentação da BR-319. Valeu, presidente Lula, é um sonho que a gente tem. Manchete do BNC Amazonas. De olho no equilíbrio fiscal, Roberto Cidade decreta corte de gastos no Amazonas. Visando a manutenção das contas públicas e o equilíbrio orçamentário, o governador assinou um decreto estabelecendo medidas de contenção e cortes de gastos na administração pública do Amazonas. Eu vou dar uma olhada, eu quero saber que cortes de gastos são esses, né? De onde é que vai tirar? Vai tirar da saúde? Vai tirar de subsídio de transporte? Tem que ver, não é só cortar gasto, é dizer de onde vai tirar, porque se for para tirar da saúde, para tirar da educação, eu sou contra. Ponto. O que mais aqui? Manchete do Amazonas atual. Secretaria do Tesouro Nacional atesta a capacidade da Prefeitura de Manaus para obter 620 milhões de reais do Banco do Brasil. A STN validou a capacidade de pagamento do município de Manaus. O aval técnico da instituição é um passo burocrático e político crucial que viabiliza o empréstimo de 620 milhões junto ao Banco do Brasil para investimentos na capital. É triste, né? Manaus sendo afundada em empréstimos de novo, né? O ex-prefeito fez um monte, esse agora já quer fazer mais e a gente não vê isso na cidade, né? Gente, bolsominions, chegou a hora de vocês brilharem. Cadê? Junta aqui os bolsominions. Carcará, Flávio, Pedreiro, Curioso. Junta aqui, chegou a hora. Alto Rio Novo, interior do Espírito Santo, seja bem-vindo. Vamos lá, junta os bolsominions todos, vamos. Bora lá, gadaiada. Outro programa, mais um programa. Tá aberto um microfone. Quem é o gado que vai entrar para defender o traidor do Flávio Bolsonaro? Para defender o traidor do Eduardo Bolsonaro? Para defender os traidores bolsonaristas? Bora, quero ver. Tem algum aí? É só pedir. Vamos. Será que eles vão arregar de novo? Mais um programa que os bolsonaristas vão arregar? Cadê? Vocês não têm razão? Vocês não sabem que estão com a verdade? Bora, entra aqui. Bora, Alexandre de Moraes. Entra na live aí. Vamos discutir. Eu quero ver se tem um ainda. Não tem, né? Continuam covardes. Continuam sem ter como defender. Gadaiada. O que vocês estão fazendo, gadaiada, nessa hora? Vocês estão bebendo detergente? Estão tomando cloroquina? Estão rezando pro pneu? Porque não aparece um aqui para defender, né? Então tá, eu tô esperando também um bozolóide, mas não vem não, eles são covardes. Eles têm medo, eles latem. Teve uma vez que um bolsominion nojento veio falar merda de mim na internet. Não tinha nada a ver, eu tava conversando com um amigo numa rede social, ele se meteu na conversa, veio me xingar, eu não bati boca, simplesmente printei e meti um processo no cara. Na audiência, antes de chegar da audiência, quando ele recebeu a intimação, ele mandou mensagem: mano, o que aconteceu? É brincadeira, eu só fiz bloquear. Quando chegou na audiência,
Ele todo mansinho, quietinho, chegou lá estendendo a mão, não dei a mão, porque eu não dou a mão para fascista, não dou a mão para nazista. Aí pediu desculpas, publicou uma retratação, fiz ele doar cestas básicas para uma instituição de caridade, para ele se mancar, né? Pois é, enfim, como todo gado é covarde. Joana, vem, entra aí na live, Joana. Vamos discutir, defende o Bolsonaro. Bora. Ah, não vai entrar, né? Que pena, enfim. Já que eles são covardes, já que eles arregaram de novo, vamos de notícia boa então. Chama a vinheta. Por favor, me tragam uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje, eles são covardes. Economia em alta, PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre e supera expectativas. A economia brasileira começou o ano com ritmo acelerado e superou as projeções do mercado financeiro. Segundo dados oficiais divulgados hoje pelo IBGE, o PIB do país registrou um crescimento de 1,1% no primeiro trimestre de 2026, em comparação com os últimos meses do ano anterior. O resultado positivo totalizou impressionantes 3,3 trilhões, tri em valores correntes. O avanço foi impulsionado pelo excelente desempenho da agropecuária, que cresceu 2%, seguido pela expansão de 1% na indústria e de 0,5% no setor de serviços. Além disso, as medidas de estímulo econômico do governo federal ajudaram a fortalecer o consumo das famílias e a geração de empregos formais, consolidando um cenário de forte resiliência para o desenvolvimento do país ao longo do ano. É notícia boa mesmo, hein, galera? Deixa eu finalizar aqui o programa mandando um abraço para quem está acompanhando a gente ainda também, que eu não falei o nome ainda. O Esdras, a Carminha, Juscelino Santos, Edilson Pereira, Adetivo, José Antônio de Rezende. Gente, muito obrigado. 35 mil coraçõezinhos hoje, é recorde do programa. Valeu mesmo. E é isso, tô feliz pra caramba hoje. Galera, 19 horas e 42 minutos em Manaus, 20 horas e 42 minutos em Brasília. O programa tá chegando ao fim. Você que tá acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário, copia o link do programa e manda no grupo de WhatsApp da família, no grupo da faculdade, no grupo do trabalho, no grupo do futebol, no grupo do curso, de qualquer grupo que você esteja. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça. Eu vou colocar nos comentários aqui o link do aplicativo, não tem que fazer login, hein? Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde. E segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, até segunda-feira. Fui! Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão. Com shows de stand-up comedy ao vivo, você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactub, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactub, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time.